Débora, profetisa e líder israelita. Débora era uma profetisa e líder israelita que foi inspirada pelo Senhor. Seu povo tinha parado de guardar os mandamentos do Senhor e os cananeus governavam sobre eles. Após 20 anos, os israelitas começaram a orar ao Senhor por ajuda, e ele ouviu suas orações. O Senhor disse a Débora para juntar um exército de israelitas e lutar contra os cananeus. Débora profetizou que uma mulher derrotaria Sísera, o líder dos exércitos cananeus. O exército israelita reunido na montanha e os cananeus reunidos no vale. Débora disse a Baraque, o líder dos exércitos israelitas, para descer da montanha e prometeu que o Senhor estaria com eles. O Senhor enviou chuva e as carruagens dos cananeus ficaram imóveis. A profecia de Débora se realizou quando uma mulher não israelita chamada Jael matou Sísera, o líder do exército cananeu. Os israelitas guardaram os mandamentos e viveram em paz por 40 anos. A profecia de Débora ensinou aos israelitas que se confiam no Senhor, ele poderia libertá-los. E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, ela julgava Israel naquele tempo. E ela habitou debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte Efraim, e os filhos de Israel subiram a ela para julgamento. E ela mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e disse-lhe, não ordenou o Senhor Deus de Israel, dizendo, vai, e dirige-te ao monte Tabor, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali. E dos filhos de Zebulon? E atrairei-te ao rio Quizon Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e a sua multidão, e eu o entregarei em suas mãos. E Baraque lhe disse, se você for comigo, então eu irei, mas se você não for comigo, então eu não irei. E ela disse, certamente irei contigo, não obstante a viagem que fizeres não será para tua honra, porque o Senhor venderá Sísera na mão de uma mulher. Débora se levantou e foi com Baraque para Quedes. E Baraque chamou Zebulon e Naftali a Quedes, e ele subiu com 10.000 homens a seus pés, e Débora subiu com ele. Ora, Éber, o quineu, que era dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, separou-se dos queneus e armou a sua tenda na planície de Manaim, que fica perto de Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. E Sísera reuniu todos os seus carros, até 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o rio de Quizon. E Débora disse a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos, não saiu o Senhor adiante de ti. Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens atrás dele. E o Senhor desbaratou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque, de modo que Sísera desceu da sua carruagem e fugiu em pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, e não sobrou nenhum homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o quineu, porque havia paz entre Jabim, rei de Razor, e a casa de Éber, o quineu. E Jael saiu ao encontro de Sísera, e disse-lhe, entra, meu senhor, entra para mim, não tema. E quando ele entrou na tenda, ela o cobriu com um manto. E ele lhe disse, dá-me, peço-te, um pouco de água para beber, pois estou com sede. E ela abriu uma garrafa de leite, e deu-lhe de beber, e cobriu-o. Disse-lhe novamente, põe-te à porta da tenda, e sucederá que, quando alguém vier e te perguntar, e dizer, há alguém aqui? Que você dirá, não. Então a esposa de Jael Éber pegou um prego da tenda, e pegou um martelo na mão, e foi suavemente até ele, e cravou o prego em suas têmporas, e prendeu-o no chão, pois ele estava dormindo profundamente cansado. Então ele morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael saiu-lhe ao encontro e disse-lhe, vem, e te mostrarei o homem que procuras. E, entrando ele na tenda dela, eis que Sísera jazia morto, e o prego estava nas suas têmporas. Assim, naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prosperou e prevaleceu contra Jabim, rei de Canaã, até que destruíram Jabim, rei de Canaã. Então naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo, louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, ó reis,
dai ouvidos, ó príncipes, eu mesmo, cantarei ao Senhor, cantarei louvores ao Senhor Deus de Israel. Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste para fora do campo de Edom, a terra tremeu, e os céus caíram, as nuvens também derramaram água. Os montes derretem-se diante do Senhor, até aquele Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anat, nos dias de Jael, as estradas estavam desocupadas e os viajantes caminhavam por atalhos. Cessaram os habitantes das aldeias, cessaram em Israel, até que eu Débora surgisse, que eu me levantasse mãe em Israel. Eles escolheram novos deuses, então houve guerra nas portas, foi visto um escudo ou uma lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está para com os governadores de Israel, que se ofereceram voluntariamente entre o povo. Bendito seja o Senhor. Falem, vocês que andam em bundas brancas, vocês que sentam para julgar, e sigam pelo caminho. Aqueles que são livrados do barulho dos arqueiros nos lugares de captação de água, ali eles relatarão os atos justos do Senhor, sim, os atos justos para com os habitantes de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descerá para os portões. Acorde, acorde, Débora, acorde, acorde, pronuncia uma canção. Levanta-te, Baraque, e leva cativo o teu cativeiro, filho de Abinoão. Então ele fez com que o que restasse tivesse domínio sobre os nobres entre o povo. O Senhor me fez ter domínio sobre os poderosos. De Efraim surgiu uma raiz deles contra Amaleque. Depois de ti, Benjamim, entre o teu povo, de Maquir desceram governadores, e de Zebulon os que manejam a pena do escritor. E os príncipes de Issacar estavam com Débora, até mesmo Issacar, e também Baraque, ele foi enviado a pé para o vale. Para as divisões de Ruben houve grandes pensamentos de coração. Por que ficaste entre os currais, para ouvir o balido dos rebanhos? Para as divisões de Ruben houve grandes questionamentos de coração. Gileade ficou além do Jordão, e por que Dan permaneceu nos navios? Esher continuou na beira do mar e permaneceu em suas brechas. Zebulon e Naftali eram um povo que arriscava a vida até a morte nos lugares altos do campo. Os reis vieram e lutaram, depois lutaram contra os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, eles não ganharam dinheiro. Eles lutaram desde o céu, as estrelas em seus cursos lutaram contra Sísera. O rio de Quizon os levou embora, aquele antigo rio, o rio Quizon. Ó minha alma, você pisoteou à força. Então os cascos dos cavalos foram quebrados por meio dos empinados, os empinados de seus poderosos. Amaldiçoa Meróis, diz o anjo do Senhor, amaldiçoa amargamente seus habitantes, porque não vieram em socorro do Senhor contra os poderosos. Bendita entre as mulheres será Jael, esposa de Eber, o quineu, abençoada ela será entre as mulheres na tenda. Ele pediu água, e ela lhe deu leite, ela trouxe manteiga em um prato nobre. Ela pôs a mão no prego e a mão direita no martelo, e com o martelo ela feriu Sísera, ela cortou sua cabeça, quando ela perfurou e golpeou suas têmporas. Aos pés dela ele se curvou, ele caiu, ele se deitou, aos pés dela ele se curvou, ele caiu, onde ele se curvou, lá ele caiu morto. A mãe de Sísera olhou pela janela, e exclamava pela grade, por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma. Porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças a cada homem. Para Sísera despojos de estofos coloridos bordados, de estofos coloridos bordados de ambos os lados como despojo para os pescoços. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém os que te amam são como o sol quando sai na sua força, e sossegou a terra 40 anos. Juízes 4:4-28, 5:1-32. Shalom.